Bom dia, bom dia, bom dia! Como estão vocês nessa manhã chuvosa em Fortaleza? Olha como é que tá? Muita chuva, muita chuva. Pois é, hoje dia de coleta, né? Última rodada de coleta de sangue dos pacientes em hemodiálise para avaliar os efeitos dos probióticos que a gente está testando aqui como projeto do mestrado, né? E toda vida que eu venho aqui, pessoal, eu não me canso de falar sobre esse assunto. Eu acho que, assim, o impacto que eu observo, o impacto que eu vejo nas imagens, né, nas pessoas, nos pacientes que estão aqui fazendo hemodiálise é extremamente impactante. E eu não tenho como ver isso e não falar sobre isso com vocês. Não dá para não falar. As duas maiores causas de doença renal crônica que levam à hemodiálise são a hipertensão e o diabetes. Se nós pensarmos, como eu conversei com o Dr. Arthur Ribeiro na segunda-feira, se nós pensarmos que a hipertensão ela está conectada diretamente à resistência à insulina, né? Através do mecanismo de retenção de líquidos por conta da ação da insulina nos canais SGLT2 e, ao mesmo tempo, a ação da insulina, a resistência à insulina, causando uma menor produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador. Então, se você tem mais líquido sendo retido por conta do excesso de insulina e você tem menos vasodilatação, ou seja, os vasos perdem a flexibilidade, você tem aí um terreno absolutamente fértil para a hipertensão. Mas veja que a resistência à insulina está então no cerne dessa hipertensão. E se nós pensarmos no diabetes como uma doença que é consequência da resistência à insulina, nós temos aí uma causa comum. Portanto, a maior causa de pacientes que adoecem e que ficam com doença renal crônica e que precisam de hemodiálise é, sem sombra de dúvidas, a resistência à insulina. E é aí aonde me vem a grande questão de por que a gente não faz nada a respeito, né? A gente continua consumindo grandes quantidades de ultraprocessados, a gente continua consumindo grande quantidade de carboidratos refinados que estão na base causal da resistência à insulina. Então o indivíduo come porcaria o tempo todo, biscoito, bolacha, churros, pão, farináceos do tipo cuscuz, macarrão, o tempo todo, né? Miojo e por aí vai. Esse tipo de produto alimentício que eu acabei de citar, ele não só tem uma grande quantidade de carboidratos, mas eles, por serem ultraprocessados, têm uma grande quantidade de conservantes, corantes, aromatizantes, muitos antes, entre aspas, que são deletérios para a saúde. E já é muito sabido que os ultraprocessados estão conectados com diversas doenças, né, com diversas condições de saúde. Além disso, os ultraprocessados também afetam o processamento do nosso hipotálamo. Então a gente come além da conta, né? Então ele favorece o exagero na alimentação, favorece a abundância, né, a abundância desse tipo de macronutriente. Então, o que é que acontece? Você tem um corpo inundado por açúcar de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, várias vezes por dia. E por mais que você tenha um sistema apto a lidar com esse excesso de carboidrato ocasionalmente, esse sistema não está apto a lidar com o excesso de carboidrato diariamente, né? A gente precisa ficar atento a isso. E aí, galera, é aí onde a porca torce o rabo, né? Porque as diretrizes atuais sugerem que a ingestão de carboidratos deve circular de 55% a 70% das calorias ingeridas. Veja como é interessante. O principal viés causador de problemas, os carboidratos refinados, eles estão na base da alimentação por orientação dos profissionais. Chega a ser um absurdo. Ontem eu estava falando com um paciente e ele estava me dizendo que o filho dele come 900 gramas de arroz por dia dentro de um projeto de ganho de massa muscular.
e eu questionei com esse meu paciente exatamente isso. Quais são os impactos de saúde dessa quantidade de carboidrato sendo ingerido diariamente? É um negócio assim absurdo o que a gente faz com a nossa... E eu tô falando de arroz, que é considerado um alimento. Imagina quando a gente pensa nos ultraprocessados. Então é uma coisa muito séria. Eu queria que as pessoas tivessem noção do tipo de dor, do tipo de sofrimento, das imagens que eu vejo aqui toda a vida que eu venho. São imagens tristes, são imagens de muita dor, são imagens de muito desespero, de pessoas que estão literalmente presas a uma realidade porque não prestaram atenção nesses fatos ao longo da vida. Eu até já disse uma vez para alguns pacientes que meu objetivo era trazer cada paciente meu aqui para ver e conversar com essas pessoas e ver como é você estar plugado a uma máquina 3 horas, 3 vezes por semana. Você não pode fazer uma viagem, você não pode sair da cidade, você não pode fazer absolutamente nada, quantidade de medicamentos que você tem que tomar. Além disso, pessoas com pernas amputadas, pessoas cegas, tudo por conta das consequências da resistência à insulina e do diabetes. É realmente muito triste ver isso. E assim, eu não canso de ressaltar que a gente precisa conscientizar as pessoas a respeito dos efeitos deletérios dos ultraprocessados e dos carboidratos refinados. Não interessa o que o seu coach, fisiculturista, bonitão, cheio dos hormônios, do abdômen sarado fala que você tem que se entupir de carboidrato. Gente, a realidade é muito diferente disso. Esse excesso de carboidrato que está sendo sugerido como saudável para as pessoas, mais cedo ou mais tarde ele cobra o preço. A gente não precisa ir muito longe, basta ver como é que estão as estatísticas. As estatísticas de diabetes, de doenças cardiovasculares, de câncer, de AVC, essas estatísticas não estão diminuindo, estão aumentando. Então, não tem nada mais óbvio do que relacionar uma coisa com a outra. Então, fiquem atentos a isso, tá certo? Corpo bonito não significa saúde, tá? Pode significar, mas não necessariamente significa saúde. Se a pessoa foca exclusivamente na estética, ela vai fazer vai usar qualquer subterfúgio para obter essa estética, mesmo que isso signifique não ter saúde. Se a pessoa foca na saúde, a estética vem por consequência, mesmo que não seja a estética dos bodybuilders e dessa galera que fica falando aí. Então só o que eu peço é senso crítico. Se você tem uma clínica de hemodiálise na sua cidade, dê um pulinho lá, converse com as pessoas, veja como é que essas pessoas estão, veja como elas se comportam e você vai ver o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde se você não tomar a decisão de deixar de comer esse tipo de coisa. E é triste, pessoal, porque é tão enraizado, essas coisas são tão enraizadas, que a primeira vez que eu tive aqui na coleta, eu vi a psicóloga trazer um chocolate serenata de amor para cada paciente que estava em hemodiálise. Tá entendendo? Então, quer dizer, é um negócio tão enraizado na mente das pessoas que parece que nós estamos vivendo uma distopia. A realidade está mascarada pelo que as pessoas acham que deveriam ser. E aí, como não observam a realidade, acabam sucumbindo a ela. Uma frase que eu gosto muito de uma filósofa chamada Ayn Rand, ela diz o seguinte: você pode até não querer ver a realidade, mas você não vai escapar dos efeitos dela. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui.